Oi, gente, eu vou gravar aqui a segunda parte da aula de viroses oportunistas e de diagnóstico de infecções virais. Gente, eu vou aqui nessa aula, então, abordar aí algumas formas de diagnóstico de algumas infecções virais, casos específicos onde a gente usa alguns marcadores, algumas formas de diagnóstico que são diferentes da maioria dos outros tipos de vírus que a gente viu até agora, tá? Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre a infecção por citomegalovírus, CMV, revisar aí alguns conceitos gerais, manifestações clínicas e aí abordar as formas de diagnóstico tanto dos pacientes incompetentes, dos imunossuprimidos e os casos aí de infecção congênita que a gente vai ver que é importante. Passar depois para a parte da infecção por Epstein-Barr vírus, o EBV, o causador aí da mononucleose infecciosa, mas que está associado aí a alguns outros tipos de infecção. Revendo aí conceitos gerais, manifestações clínicas e dando uma olhada aí no perfil sorológico, que nesse caso já começa a ser um pouco diferente, então a gente tem aí marcadores sorológicos específicos para Epstein-Barr, tá? E finaliza a aula com a infecção pelo vírus da hepatite B. A gente já teve uma aula específica disso para hepatites de forma geral, mas a sorologia da hepatite B é uma das mais complexas que a gente tem, então eu trouxe aqui aí uma análise um pouco mais detalhada dos perfis sorológicos e dos vários marcadores que a gente pode ter disponível para dosagem e como é que a gente interpreta esses marcadores para definir aí o diagnóstico, prognóstico e evolução da doença. Vamos começar então a ver um pouquinho sobre a infecção pelo citomegalovírus, pelo CMV, e como é que é feito aí o diagnóstico laboratorial. Aqui só revisando alguns conceitos que vocês já viram na aula de herpes vírus. Então, o citomegalovírus, CMV, é um vírus da família Herpes viridae, então é um vírus envelopado que apresenta como material genético DNA. Importante do CMV é que ele é um vírus altamente disseminado, então se estima aí que aproximadamente 60% da população é infectada eventualmente e que nos países subdesenvolvidos até 95% da população já foi infectada, tá? Apesar disso, a infecção normalmente é assintomática, mas ela fica latente por muito tempo, como muitos vírus dessa família, como a gente já viu, e ela pode ser reativada em casos principalmente de indivíduos imunossuprimidos. Então, ela vai ter uma importância bastante importante em indivíduos imunossuprimidos, particularmente aqueles submetidos a transplante de medula óssea. Também pode ser importante como infecção congênita, ela é a causa mais comum de infecção congênita no ser humano, então de 0,3% a 1% dos recém-nascidos apresentam infecção congênita, apesar de uma parte ainda ser assintomática, mas que pode manifestar aí sintomas bastante graves, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. A transmissão do vírus é por via contato com líquidos biológicos, então pode ser transmitido por saliva, contato sexual, por sangue, via placenta, na transmissão congênita, pelo leite materno ou em transplantes de órgãos, tá? Como eu mencionei para vocês, ela é assintomática e quando se manifesta, geralmente os sintomas são brandos. Aqui, como eu falei, no paciente imunocompetente, geralmente a infecção é assintomática, e quando eu tenho sintomas, normalmente eles são muito leves, então incluem febre, fraqueza, sudorese e, em alguns casos, hepatoesplenomegalia, mas que são normalmente autolimitados, tá? Não é necessário fazer nenhum tratamento específico, tudo bem? Eu posso ter a linfonodomegalia cervical, é rara no adulto, mas nas crianças, em 90% dos casos, eu vou ter a linfonodomegalia cervical. No paciente, então, adulto, uma criança que tem infecção sintomática, normalmente eu vou fazer aí, como diagnóstico, um hemograma. No hemograma, normalmente, existe aí a linfocitose, ou seja, o aumento do número
de linfócitos, tá? E eu tenho aí o que a gente chama de linfócitos atípicos. Muitas vezes eu vou ter na circulação linfócitos com citoplasma bastante expandido, que são linfócitos TCD8 ativados contra o vírus, tá? Eu também posso ter alterações de enzimas hepáticas, então é um vírus que também pode causar hepatite, mas normalmente o diagnóstico específico é feito aí pela detecção de IgG e IgM específica, tá? E é importante, de novo, eu fazer a avidez de IgG quando eu faço o diagnóstico do CMV. Bom, em relação aí à infecção pelo CMV, então, uma das coisas mais importantes é a infecção congênita, assim como eu tenho para a rubéola, tá? E essa infecção, ela pode ser congênita após uma infecção primária, ou seja, a mãe dessa criança, a gestante, ela é infectada pela primeira vez com o CMV durante a gestação. Ou eu posso ter um caso aí de reativação de uma infecção passada, tá? Uma situação onde a mãe tinha uma infecção crônica não resolvida e eu posso ter uma reativação durante a gestação, tá? O problemático é quando ocorre a infecção primária durante a gravidez, tá? E aí eu vou ter então 40% aí de chance de ter consequências para o feto, tá certo? Então, assim, eu vou ter a transmissão para o feto durante todos os estágios da gestação e, assim como para a rubéola, os efeitos vão ser piores se essa infecção ocorrer no início da gestação, tá? Eu também posso ter transmissão para a criança durante o parto ou então pelo leite materno, tá certo? Mas aí eu não tenho tantos problemas para essa criança, uma vez que a infecção normalmente vai ser assintomática. Tá certo? Ao contrário do vírus da rubéola, o CMV ele não tem um efeito teratogênico no feto, mas o sistema imunológico da própria criança é que vai causar a destruição dos tecidos, tá certo? Então não é um efeito citopático direto do vírus que causa as alterações na criança, e sim o próprio sistema imunológico da criança. Essa infecção congênita ela pode variar desde infecções assintomáticas até formas bastante graves, tá? E ela vai ser a segunda causa aí mais comum de deficiência mental em crianças, tudo bem? Os danos, quando eles acontecem, eles podem ser até mais severos do que aquele da rubéola, tá? E é importante aqui que os anticorpos da mãe não protegem o feto da infecção. Aqui estão os principais sintomas que vão aparecer numa criança infectada por CMV. Então, o mais importante é que quando ocorre a infecção durante a gravidez, e não a reativação de uma infecção. Então, eu posso ter aí sendo afetado o sistema nervoso central, causando microcefalia, retardo mental, epilepsia, calcificação, os olhos, os ouvidos, assim como a rubéola, os pulmões, o fígado e o coração, tá? Em alguns casos eu posso ter aí púrpura e anemia hemolítica, tudo bem? E em alguns indivíduos eu só vou perceber esses efeitos durante o desenvolvimento da criança, tá? Com problemas então de audição e problemas aí cognitivos. Como é que eu faço o diagnóstico no recém-nascido com suspeita de infecção congênita por citomegalovírus? Normalmente, aqueles testes que eu mencionei para vocês, o de avidez e de captura de IgM, eles podem ser feitos, mas eles não são recomendados aqui para o recém-nascido. Por quê? A IgM, no caso do CMV, 30%, às vezes até mais do que 30% dos indivíduos, das crianças infectadas, elas não desenvolvem IgM contra CMV. Então, ela vai estar infectada, ela tem infecção congênita, mas ela não está produzindo anticorpos IgM, tá? Então, isso tem que ser lembrado na hora de uma suspeita de uma infecção congênita por CMV. Normalmente, eu posso pedir a dosagem de IgM, mas se der IgM negativa, eu não posso descartar o caso de infecção congênita, tá? Então, normalmente se faz o isolamento do vírus, mas como o isolamento do vírus, de novo, depende de uma estrutura laboratorial complexa, normalmente o que se faz é a dosagem aí do vírus, então uma dosagem de antígenos na circulação da criança.
Tudo bem? Então, não adianta detectar IgG, porque eu posso ter IgG da mãe, simplesmente uma infecção crônica, e a IgM na criança, na grande parte, ela pode ser negativa. Então, eu lanço mão aí da detecção do vírus e aí pela detecção dos antígenos do vírus da circulação. Aqui só para mostrar para vocês, exemplo então de isolamento do vírus, ele pode ser isolado de amostras de urina, de saliva, de lavado, bronco, qualquer material aí da criança ou da pessoa. Normalmente, a cultura convencional, eu avalio o efeito citopático do vírus nessa cultura, mas ela tem um fator limitante importante, que é uma demora no aparecimento desses efeitos, tá? Até às vezes um mês para que eu tenha um resultado, tá? Então, normalmente o que se faz é uma cultura onde se faz esse Shell Vial Assay, que é uma cultura onde eu cresço então o vírus numa célula por poucos dias, então aqui ó, até 16 horas após a incubação do vírus com a célula, eu já consigo fazer a detecção desse vírus na célula, não pelo efeito citopático, mas eu uso anticorpos específicos contra esse vírus, marcados com fluorocromos. E aí eu consigo observar então células infectadas pelo vírus, mesmo que eu ainda não observe os efeitos citopáticos, tá? Então é aqui a forma mais rápida de fazer o isolamento e a detecção do vírus em cultura. A cultura convencional, às vezes, ela pode ser muito demorada para obter o resultado. Em alguns casos de infecção sintomática por citomegalovírus, eu posso fazer a detecção e o diagnóstico por análise histopatológica, ou seja, de biópsias de tecidos, de lesões causadas pelo vírus. Então, nessas biópsias, eu consigo observar algumas vezes a presença de células com alterações, que são chamadas de inclusões citomegálicas, certo? Então, são essas alterações que aqui a gente pode observar em algumas células, que são muito características aí da infecção pelo citomegalovírus. Essas alterações na biópsia normal não é muito fácil de observar, então muitas vezes eu posso fazer aí técnicas para detecção do vírus diretamente nas células por meio da imunohistoquímica, então marcação aí com anticorpos específicos para o vírus, marcados aí com corante, por imunofluorescência, como a gente viu anteriormente, ou mesmo por técnicas de biologia molecular, uma técnica aí de hibridização in situ para a detecção do DNA do vírus aqui nos tecidos. Como essas técnicas anteriores de isolamento, de histologia, dependem aí de uma estrutura um pouco mais complexa, então eu posso fazer a detecção aí da antigenemia, tá? É uma técnica mais fácil, mais barata e mais rápida do que a detecção, então, do vírus ou o isolamento do vírus, tá? Como é que eu faço? Eu vou coletar uma amostra, normalmente pode ser de saliva mesmo, da criança ou da gestante, o que for. Vou centrifugar essa saliva ou esse líquido biológico, isolar algumas células, e aí eu vou fazer uma imunofluorescência, eu vou usar um anticorpo específico para um antígeno específico aí do CMV, ok? E eu vou observar aqui, por exemplo, uma célula infectada pelo vírus, tá? Ela vai aparecer aqui brilhando numa cor diferente, tá certo? Tem que tomar cuidado, porque em alguns pacientes neutropênicos eu vou ter resultados falso negativos, porque eu posso não ter células suficientes para fazer essa detecção. Eu também posso fazer a detecção do próprio vírus por biologia molecular, então pelas reações de cadeia em polimerase, mas eu tenho que tomar cuidado porque um resultado positivo de biologia molecular não diferencia um vírus latente de um vírus em atividade, tá? Então, tomar muito cuidado aqui, porque como eu tenho normalmente com CMV infecções crônicas, eu tenho que tomar cuidado, eu não consigo diferenciar pela biologia molecular se aquilo é uma infecção ativa ou se aquilo é uma infecção que está latente, tá certo? É rápida, mas eu tenho que tomar esse cuidado. E se eu tiver um resultado negativo, logicamente eu excluo a infecção. Então, nesse caso, ela tem um valor importante, tá? Negativo, eu elimino a hipótese dessa infecção. Tudo bem?
Bom, vamos passar a ver agora um pouco sobre o diagnóstico imunológico da mononucleose infecciosa. Aqui novamente só para dar uma revisada nas características do EBV. Ele também é um vírus da família Herpes viridae, então também é um vírus envelopado com DNA, com material genético. Ele também é um vírus que tem ampla distribuição, então se estima aí que uma maior parte da população já entrou em contato em algum momento com esse vírus e pode estar infectado, inclusive de maneira crônica, uma vez que essa família pode ficar naquela forma latente. Ele é um vírus que infecta e tem receptores aí em células de orofaringe epitelial e linfócitos B, então isso é importante para as características que esse vírus vai apresentar, a capacidade de infectar e ativar e muitas vezes transformar linfócitos B em células neoplásicas. Então ele é um vírus que pode ser oncogênico. Tá? Ele é transmitido basicamente com contato íntimo e secreções de orofaringe, principalmente, então transmissão via saliva. Ele é mais comum o processo de infecção ocorrer nessa faixa etária de 15 a 25 anos, então é onde normalmente os indivíduos se infectam, tá? Eu tenho aí várias doenças que podem ser associadas à infecção pelo EBV. A mais comum é a mononucleose infecciosa, mas eu também posso ter, assim como eu tinha lá com o sarcoma de Kaposi, a transformação neoplásica das células infectadas e aí eu ter algumas doenças aí com características linfoproliferativas ou de descontrole de proliferação, tá? A transformação mesmo neoplásica das células infectadas. O mais comum é o aparecimento de uma forma de linfoma, de linfócitos B, que é chamado de linfoma de Burkitt. Eu posso ter carcinoma, então, das células de orofaringe, células epiteliais, o carcinoma nasofaríngeo. Eu posso ter uma doença linfoproliferativa, linfoma, em indivíduos imunossuprimidos. Uma doença que é caracterizada por proliferação de células epiteliais, que é chamada de leucoplaquia oral. Isso é muito característico aí em pacientes com AIDS. E eu também posso ter uma pneumonia intersticial crônica, também em pacientes imunossuprimidos, particularmente nos pacientes com AIDS. Aqui as manifestações clínicas também em crianças e adolescentes. A maioria é sintomática, mas nos sintomáticos, então, com mononucleose infecciosa, eu tenho aí a tríade clássica, que é a febre, a linfadenopatia cervical e a faringite. Ok? Então, eu tenho aí infecção, inflamação de tecido linfóide da orofaringe, tá? Eu, além disso, dessa tríade clássica, eu tenho outros sintomas, então, fadiga, que pode ser importante, dores musculares e articulares, eu posso ter exantema, náusea, anorexia, dor muscular, dor ocular, fotofobia, e eu posso ter, em alguns casos mais raros, esplenomegalia, hepatomegalia, petequias e icterícia, tá? Essas petequias no palato são bem características também de manifestações um pouco mais tardias da mononucleose infecciosa, tá? Normalmente a doença é autolimitada, o tratamento é basicamente sintomático e eu tenho poucas complicações, tá? A incubação aí varia aí de 1 a 2 meses após a infecção. Em indivíduos adultos que se infectam com Epstein-Barr pela primeira vez, então aquela tríade clássica nem sempre ela é observada, então normalmente não tem a faringite, também não tem a linfomegalia, eu tenho febre, que normalmente é mais prolongada, e aí nesse caso eu posso ter alterações mais importantes da função hepática, tá? Eu também tenho, assim como na infecção pelo CMV, aquela linfocitose observada no hemograma, e atipia dos linfócitos, tá? Mas elas não são tão comuns quanto a observação no CMV, tá? O diagnóstico aqui dos adultos, normalmente, ele não é feito, porque a doença também é autolimitada, tá? Eu vou ter algumas complicações em alguns indivíduos, mas elas são bastante raras. E aí, a ruptura do baço, obstrução aí de vias aéreas, importante, que pode inclusive ser um caso de emergência e para desobstrução da via respiratória,
Em alguns casos, eu posso ter infecções do sistema nervoso central, miocardite, então infecções aí também do coração. Eu posso ter doença grave em imunodeficientes, necrose hepática, o linfoma de Burkitt e o carcinoma nasofaríngeo, que são aquelas consequências de transformação neoplásica da infecção pelo vírus. Bom, um dos achados mais comuns aí na infecção pelo Epstein-Barr e que vai ser utilizado aí para o diagnóstico é a linfocitose, ou seja, o aumento do número de linfócitos no sangue periférico dos pacientes. E eu também vou ter aqui, como eu tinha lá no CMV, a presença de linfócitos atípicos, aqueles linfócitos, então, que apresentam um citoplasma maior do que o normal, que são nada mais do que linfócitos TCD8 ativados, tá? Eu também posso usar aí para diagnóstico, principalmente da fase aguda, como a gente vai ver, a pesquisa de anticorpos heterófilos, e que vai ser positiva nesse paciente. Então, esses anticorpos heterófilos são anticorpos inespecíficos, a gente já vai ver daqui a pouco o que eles são, com mais detalhes, mas que são característicos aí da infecção pelo Epstein-Barr e ajudam no diagnóstico, particularmente da mononucleose infecciosa. E eu também posso ter aí a pesquisa de anticorpos específicos, então anti-Epstein-Barr, e aí esses anticorpos eles podem ser de diversos tipos, gerando aí um perfil sorológico que é útil para distinguir infecções agudas de infecções crônicas ou de infecções passadas pelo vírus, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui só para mostrar para vocês um exemplo de atipia de linfócitos. Então, a gente pode observar no hemograma do paciente, aqui no esfregaço, linfócitos que vão apresentar aqui citoplasma bastante expandido, ao contrário daquele linfócito convencional, bem redondinho, com praticamente sem citoplasma observável. Eu vou observar esses linfócitos com citoplasma bastante aumentado, tá? Que nada mais são do que linfócitos TCD8 que foram ativados pelo processo aí de reconhecimento antigênico. Tudo bem? Como mencionei para vocês, uma das características da infecção pelo Epstein-Barr é a produção desses anticorpos heterófilos. Então, o que seriam esses anticorpos e por que eles têm esse nome? Lembrando que o Epstein-Barr é um vírus que infecta linfócitos B e ao infectar esses linfócitos B, ele acaba ocasionando a ativação inespecífica, então, desses linfócitos B. Tá? Então, muitos linfócitos B distintos, clones de linfócitos B diferentes são ativados e eles começam a produzir anticorpos, então, em grande quantidade, tá? Muitos desses anticorpos que são produzidos de forma inespecífica, eles reagem contra antígenos presentes em hemácias de outros animais, particularmente aí de mamíferos, tá? Então, a gente tem a produção de anticorpos que reagem contra hemácias de carneiro, de cavalo, de cobaia, por exemplo, tá? E para a identificação desses anticorpos são usados justamente os antígenos presentes nessas hemácias. Antigamente era usado um teste que era chamado de Paul-Bunyan, onde a gente usava hemácia de carneiro fresca para fazer essa detecção. Atualmente esse teste praticamente não é mais usado devido à dificuldade de se obter e de se manter essas hemácias de carneiro frescas. Então ele é substituído por um teste que é chamado de monospot. Tá? Nesse teste eu tenho aí esferas de látex, beads de látex, recobertas com antígenos de hemácia de carvalho. Tá? Uma característica desses anticorpos heterófilos é que eles são produzidos somente durante a fase aguda da infecção pelo Epstein-Barr. Então, eles têm um pico aí de produção de 2 a 6 semanas após a infecção. Outra característica que tem que se levar em consideração é que ele geralmente é negativo em crianças abaixo de 2 anos. Então, nesse tipo de paciente, normalmente a gente não faz esse tipo de detecção. Aqui um exemplo de um monospot, então feito para a detecção desses anticorpos heterófilos. Ele é um teste de aglutinação, então basicamente eu pego uma solução com aquelas beads, com as esferas recobertas com antígeno e misturo com o soro
do paciente, tá? Então, se eu tiver no soro do paciente os anticorpos heterófilos, ele reage com essas BIDs, eu tenho a formação de um imunocomplexo e eu tenho aí a formação, então, desses grumos. Então, eu tenho a formação de um coágulo dessas bolinhas de látex na minha plaquinha, tá? Num caso negativo, a solução continua homogênea, sem formação de grumos. Além da detecção dos anticorpos heterófilos, para o Epstein-Barr, eu também posso fazer a detecção de anticorpos específicos contra antígenos do vírus, tá? E aí eu tenho uma distinção entre o tipo de antígeno e o tipo de anticorpo que eu vou fazer a detecção, tá? Então, normalmente, a gente só fala em dosagem de IgG ou IgM específica para um antígeno viral. Tá? No caso do Epstein-Barr, e a gente vai ver que também para a hepatite B, isso é diferente. Eu posso detectar anticorpos IgG ou IgM direcionado contra antígenos específicos produzidos aí pelo vírus. Então, eu posso ter um anti-VCA, que então seria o antígeno do capsídeo viral, ok? Dosando tanto IgG contra IgM contra esse antígeno. Nesse caso, ele já serve para confirmação diagnóstica, principalmente a detecção aqui da IgM, tá? Ele vai ser capaz de diferenciar a infecção aguda de uma infecção recente. Então, uma infecção aguda ou recente de uma infecção passada, desculpa. Esse título de anti-VCA-IgM, ele é importante porque ele decresce aqui, ó, num prazo relativamente curto, então ele é um indicativo de uma infecção aguda, enquanto que a IgG, anti-VCA, permanece por toda a vida. Tem que tomar cuidado porque eu posso ter casos de falso negativo contra CMV e também infecção por toxoplasma, tá? Um outro anticorpo direcionado contra um outro antígeno que eu posso usar é o anti-EA, antígeno precoce. Ele tem esse nome porque é um anticorpo que aparece somente aqui no início da infecção. Então, ele também é útil para distinguir uma infecção aguda de uma infecção passada, tá? E eu tenho um terceiro antígeno, que é o antígeno nuclear do Epstein-Barr, que gera uma resposta, um anti-EBNA, então antígeno nuclear do Epstein-Barr. Esse anticorpo, ele só aparece depois que a infecção praticamente já está na fase crônica, ou seja, o indivíduo já passou pelo processo de infecção aguda, tá ok? E ele permanece por toda a vida. Então, a detecção desse anticorpo, ele é sugestivo aqui de uma exposição passada ao vírus, ok? Ele não aparece durante uma infecção aguda. Como é que eu analiso, então, o perfil sorológico da mononucleose em relação a todos esses parâmetros? Então, se a gente for ver aqui, ó, o tempo dos sintomas da mononucleose, tá? Em semanas, em anos, e aqui a quantidade de anticorpos, eu vou ver aqui que os indicadores mais importantes de uma infecção aguda são os anticorpos heterófilos, que vão estar confinados aqui no início da infecção, ok? A presença do anti-VCA-IgM, ok? Mas o anti-VCA-IgM ele pode se estender ainda por um tempo um pouco maior. Eu tenho o anti-EA, ok? Então, o anti-EA ele vai começar aqui na infecção aguda ainda, mas ele se estende por um tempo maior, mas eu consigo ver aqui uma infecção recente de uma infecção passada, ok? E o anti-EBNA, ele só vai aparecer aqui durante uma infecção mais tardia, tá bom? Então, isso aqui é um indicativo, anti-EBNA é indicativo de uma infecção que se cronificou, ou seja, o indivíduo ainda está infectado, mas eu não tenho mais a infecção ativa. E o que indica para mim a infecção ativa é a presença dos anticorpos heterófilos
a presença do anti-VCA-IgM e o início da produção do anti-EA. Ok? O anti-VCA-IgG não me indica, não consigo fazer diferença, porque ele aparece aqui, mas ele permanece durante toda a vida. Ok? E aqui, só para finalizar, eu vou falar um pouquinho para vocês do diagnóstico sorológico e imunológico da hepatite B. Tá? Então, lembrando que a hepatite B, vocês tiveram a aula do professor Henrique. Tá? Ele mencionou toda a parte patológica e microbiológica do vírus, mas ele passou muito superficialmente a parte ali do diagnóstico sorológico. Como esse diagnóstico sorológico e a interpretação desse diagnóstico, dos parâmetros sorológicos, é relativamente complexo, e esses testes e a interpretação desses testes é importante para vocês lá no futuro, inclusive em provas, eu já vi isso caindo, geralmente, praticamente toda prova que eu já vi da parte de medicina cai a interpretação de diagnóstico de hepatite B, tá? Porque ela é relativamente complexa. Então, eu vou repassar isso com vocês, tudo bem? Então, aqui só relembrando, em termos aí de hepatites virais, a gente tem vários vírus que causam hepatite, são CMV, Epstein-Barr, por exemplo, podem causar hepatite, febre amarela pode causar hepatite, mas as hepatites virais clássicas são aquelas, então, causadas pelos vírus da hepatite A, pelo vírus da hepatite B, pelo vírus da hepatite C, pelo vírus da hepatite D e pelo vírus da hepatite E. Tá? A gente viu lá na aula do professor Henrique, então, que essas doenças inicialmente elas eram chamadas de os primeiros casos, então, de hepatite do tipo A, de hepatite do tipo B. Depois, com o passar do tempo, foram se descobrindo novos vírus, tá? Então, inicialmente A, B, depois se viu que nem todos os casos eram causados por esses dois vírus. Esses casos eram chamados inicialmente de não A e não B, e depois se viu que eu poderia ter casos de não A e não B causados por um vírus que foi chamado de hepatite C, um outro que se associava à hepatite B, que foi chamado de vírus de hepatite D, e um outro vírus causando a hepatite do tipo E. Tá? Só relembrando, hepatite A e hepatite E normalmente tem aquela transmissão fecal-oral, enquanto que o vírus da hepatite B, C e o vírus da hepatite D tem a transmissão, então, parenteral ou então transmissão sexual, ok? Mais importante. Independentemente do tipo de vírus de hepatite, se ela se manifesta na forma aguda, os sintomas vão ser muito parecidos, tá? Então, a hepatite aguda, independentemente do tipo de vírus, ela vai ter sempre mais ou menos as mesmas características clínicas, tá? Eu tenho aí um período de incubação, onde vai ocorrer a replicação viral, e aí, conforme eu vou começar a destruir ali as células hepáticas, eu tenho o início da elevação daquelas enzimas hepáticas, tá? Assim que eu começo a ter a destruição das células hepáticas e interferência com o funcionamento do fígado, eu começo a ter a fase ictérica, então com a elevação de bilirrubina, e normalmente nessa fase onde eu tenho ali os sintomas, tá? Normalmente associados aí com alterações do trato gastrointestinal. Então, náuseas, perda de apetite, cansaço e assim por diante, tá bem? E associado aí com a fase da icterícia, tudo bem? Quando eu tenho a resolução da infecção, então esses sintomas, com o passar do tempo, diminuem, eu tenho aí a fase de convalescência, tá? E aí o paciente se recupera, tá? Lembrando que nem toda hepatite viral se manifesta com essa fase aguda. Então, na hepatite A e na hepatite E, eu tenho praticamente só casos de infecção aguda. Na hepatite B, é importante, em uma grande parte dos casos vai ter infecção aguda, enquanto que na hepatite C, só a minoria dos casos é que apresenta hepatite aguda, tá? A maioria evolui diretamente aí para uma forma crônica sem sintoma de agudo, tudo bem? A hepatite B, além da fase aguda, em alguns casos ela vai evoluir para a forma crônica, ok? Para a gente entender
o diagnóstico da hepatite B, a gente tem que relembrar aqui a característica, a estrutura do vírus. Então, lembrando que é um vírus de DNA, ok? Um DNA circular incompleto, da família Hepadinaviride, ok? Ele é composto, então, um vírus envelopado, que vai apresentar um envelope composto aí por antígenos, chamados de antígenos de superfície. Tem 3 formas de antígeno, mas vamos chamar eles em geral de antígenos de superfície. Então, HBsAg. Eu tenho embaixo desse envelope um capsídeo viral, que é formado por uma outra proteína, por um outro antígeno, que é chamado, então, de antígeno do capsídeo, ou do core do vírus, então HBcAg, e lá dentro eu tenho lá o genoma do vírus, uma molécula de DNA circular, não completo, associado com algumas proteínas, ok? Só relembrando, então, o período de incubação aqui da hepatite B é relativamente longo, então até 2 a 3 meses de incubação. Eu vou ter icterícia. Em indivíduos com menos de 5 anos é raro ocorrer icterícia, então menos de 10% dos casos tem uma fase aguda, enquanto que em indivíduos com mais de 5 anos eu vou ter uma fase aguda, então, com icterícia em 30 a 50% dos casos. Os casos agudos fatais são muito raros e a infecção crônica em indivíduos maiores de 5 anos se desenvolve aí, em até 10% dos casos evolui para forma crônica, enquanto que em crianças menores de 5 anos a evolução para a forma crônica é muito importante. Então, mais de 90%, até 90% dos casos de crianças com menos de 5 anos evoluem para a forma crônica. Tá? E a mortalidade na forma crônica varia entre 15% a 25%. Como é que é feito o diagnóstico da hepatite B? Tá? Então, eu tenho lá a fase aguda, então eu tenho a parte toda clínica, as elevações das enzimas hepáticas, mas eu também tenho marcadores sorológicos associados com aqueles antígenos da estrutura do vírus, tá? Então, eu tenho lá o antígeno, eu consigo detectar na circulação do paciente os antígenos, então eu consigo detectar o HBsAg e o anticorpo produzido contra esse antígeno, o anti-HBs. Eu consigo detectar um anticorpo produzido contra aquele antígeno do core, então eu tenho o anti-HBc, que pode ser IgM, ou o anti-HBc total, porque ele inclui aí IgM e IgG. Eu posso ter a detecção de um outro antígeno que não é estrutural, que é o HBeAg, e um anticorpo produzido contra esse antígeno, que é o anti-HBe, tá certo? E aí eu vou fazer testes laboratoriais, então, para a detecção de todos esses parâmetros, tá? Isso por ELISA. Eu posso também detectar o genoma viral, e eu posso usar como auxiliar aí a dosagem das enzimas hepáticas, particularmente da ALT, da alanina transferase. Então, aqui de modo esquemático, esses parâmetros que eu consigo detectar no soro do paciente, tá? Então, em relação a antígenos, eu consigo detectar o antígeno de superfície, o HBsAg, e eu consigo detectar o anticorpo contra esse antígeno, o anti-HBs. Eu consigo detectar só o anticorpo anti-HBc, porque o HBcAg normalmente ele é produzido em pequena quantidade, então normalmente os níveis são muito baixos para a detecção, então normalmente eu só consigo detectar o anticorpo. E eu consigo detectar, além disso, um outro antígeno que não é estrutural, que é o HBeAg, tá certo? E também o anticorpo direcionado contra esse antígeno, o anti-HBe. Como é que todos esses parâmetros se comportam durante a evolução de um caso de hepatite B, tá? E aqui que é complicado a interpretação desses testes, porque com a análise criteriosa desses parâmetros, eu consigo determinar se o indivíduo está com uma infecção aguda, se ele está com uma infecção aguda com um bom prognóstico, ou seja, que provavelmente vai evoluir para cura, se ele está
com uma infecção aguda com mau prognóstico, ou seja, que provavelmente vai evoluir para uma infecção crônica, se ele está numa infecção crônica, basicamente, ou se é uma infecção passada, curada, ok? E além disso, se o indivíduo também foi vacinado. Então, dependendo da combinação desses parâmetros, o que aparece nos exames dos pacientes, eu consigo fazer a distinção entre todos esses aspectos. Infecção aguda com bom prognóstico, infecção aguda com mau prognóstico, infecção crônica, infecção passada, curada, e como a gente tem a vacina, se o indivíduo foi vacinado, tá? Então vamos ver se a gente consegue, se eu consigo passar para vocês como é que a gente interpreta esses parâmetros. Então aqui nesse esquema eu tenho o perfil sorológico clássico de um paciente que tem só infecção aguda, ou seja, teve a infecção, apresentou sintomas lá de icterícia, por exemplo, e os sintomas hepáticos, mas evoluiu para a cura. Então aqui é um indivíduo que só teve infecção aguda e que se curou depois dessa infecção, tá? Então o que a gente vai observar aqui? Ó? O tempo, e aqui cada uma dessas curvas é um daqueles parâmetros. Em relação aqui ao primeiro parâmetro que vai aparecer na circulação do paciente, a gente vai ver o aparecimento, então, dos antígenos, tá? Então, o vírus infecta o hepatócito, começa a replicar, produz muita quantidade desses antígenos e esses antígenos são liberados na circulação. Então, o primeiro a aparecer é o HBsAg, certo? O antígeno de superfície. Logo em seguida, começa a aparecer o HBeAg. Então, os dois antígenos aparecem mais precocemente, ok? Conforme, então, a infecção evolui, começa a aparecer os sintomas, eu ativo lá o sistema imunológico, e aí, conforme eu ativo o sistema imunológico, eu começo a ter o aparecimento dos anticorpos. O primeiro que vai aparecer, então, é o anti-HBC, tá? Então, o antígeno HBC não aparece, mas o anticorpo anti-HBC aparece mais inicialmente. Então, o primeiro a aparecer é o anti-HBC IgM. E junto, o anti-HBC que a gente chama total. Por que eu chamo aqui de anti-HBC total? Porque para a dosagem de hepatite B, eu não diferencio IgG de IgM. Eu doso lá um anticorpo total, que é uma mistura dos dois. Na prática, a maior quantidade aqui, lá no final, vai ser de IgG. No início é IgM. Por isso que os dois aparecem aqui ao mesmo tempo. Okay? Mas, se eu consigo fazer só a dosagem de IgM também, se eu acompanhar aqui agora esses parâmetros, o que vai acontecer? Conforme o sistema imunológico é ativado, eu começo a eliminar então o vírus, então com o passar do tempo, eu começo a ter a eliminação dos antígenos. O primeiro antígeno a ser eliminado da circulação é o HBeAg, ok? Logo em seguida, o HBsAg também começa a diminuir, certo? Uma coisa que é importante é que, a partir do momento em que eu elimino o antígeno, eu começo a produzir o anticorpo para aquele antígeno. Então, assim que o HBeAg é eliminado, eu começo a ter a detecção do anti-HBe. Isso é um bom prognóstico de evolução. Então, quando eu começo a observar na circulação do paciente eliminação e diminuição de HBeAg, e eu começo a observar a produção do anti-HBe, isso é um indício muito bom e muito positivo de que o paciente está conseguindo controlar a infecção. Então, isso é um fator que pode ser considerado de bom prognóstico, tá? Nem sempre, mas é um fator de bom prognóstico. Outra característica, com o passar do tempo, então o anti-HBC total vai permanecer e vai ser positivo por toda a vida. A IgM anti-HBC vai caindo, então depois de alguns meses eu já não tenho mais a detecção do anti-HBC, ok? E o anti-HBs, aquele então anticorpo que reconhecia o antígeno de superfície, ele só aparece quando o indivíduo está completamente recuperado. Okay? Então, quando eu começo a observar anti-HBs, isso é indício, então, de recuperação
do paciente, de que ele está curado, ele conseguiu eliminar pelo menos os vírus ativos que ele tinha ali na circulação, ok? Não sei se deu para entender então para vocês o que caracteriza uma infecção aguda. É a presença dos antígenos, particularmente o HBsAg, então ele indica a replicação viral ativa. O HBeAg também indica a replicação viral ativa, enquanto que a presença dos anticorpos, ela vai indicar aí a evolução geralmente para cura. Particularmente o anti-HBs só aparece nos indivíduos que conseguiram resolver a infecção, tá? Então, se eu analisar o perfil numa infecção aguda, eu vou encontrar esses parâmetros. Se eu analisar o indivíduo que se recuperou, eu vou observar esses parâmetros, tá? Então, aqui eu já consigo ver, ó, um perfil de agudo, um perfil de curado, tá? Agudo, presença dos antígenos, presença de anti-HBc e IgM, ok? Curado, ausência dos antígenos, presença de anti-HBc total, presença de anti-HBs e ausência de anti-HBc e IgM, ok? Indivíduo que ainda não está completamente definido. A presença ainda de anti-HBc e IgM, ok? Mas eu já posso ter o anti-HB e também a ausência dos antígenos, certo? Como é que se comporta esse perfil sorológico para o indivíduo que evolui para a hepatite B crônica? Como é que se comportam aqueles parâmetros? Então, lá de novo, a infecção está aqui, começa a aparecer inicialmente na circulação os antígenos, então o HBsAg, o HBeAg, seguido do anti-HBc total e do anti-HBc IgM. Tá? Então, aqui, por enquanto, é igualzinho aquele processo de infecção aguda. Só que, nesse caso, ele não se curou. Tá? O sistema imunológico dele não conseguiu eliminar completamente o vírus evolui para sua forma crônica. Então, aqui, ó, depois de 6 meses, se esse indivíduo não conseguiu se curar, o que eu vou começar a observar? A queda da IgM, então, o anti-HBc IgM cai, mas os antígenos, eles vão permanecer, particularmente o HBsAg, tá? O HBsAg permanece sendo produzido em alta concentração durante toda a vida. O HBeAg, ele pode também aparecer, mas o HBeAg, ele é um indício importante de processo de replicação. Então, em algumas situações onde eu tenho uma quiescência do processo de replicação do vírus, eu posso ter também desaparecimento do HBeAg. E quando ele volta, é porque o vírus voltou a replicar. Mas o HBsAg, ele permanece por todo o tempo, tá? E aqui, nesse caso, não vai aparecer o anti-HBe e nunca vai aparecer o anti-HBs, tá? Nunca vai aparecer nem anti-HBe e nem anti-HBs. E aí eu vou perguntar para vocês, por que não aparece esse anti-HBs na circulação de um paciente antes que o antígeno HBs desapareça da circulação? Como é que eu explico isso imunologicamente? É porque ele não produz anticorpo contra esse antígeno? Mas por que ele não produziria anticorpo contra esse antígeno? O que então explica esse fenômeno de o anti-HBs não aparecer na circulação de um paciente onde eu ainda estou tendo HBs circulante, o antígeno circulante? A gente discute isso na aula. E aqui, só para finalizar, essa tabela eu tirei da aula do professor Henrique, ele colocou lá no final para vocês. Aí, dependendo então da combinação daqueles parâmetros, todos aqueles parâmetros, eu consigo identificar aqui um paciente que é suscetível à infecção pelo HBV, um indivíduo que foi vacinado, já que a vacina é composta só pelo antígeno de superfície, então ele só vai ter positivo o anti-HBs, ok? Eu consigo detectar um indivíduo que está imune porque ele já foi infectado e está curado, então eu vou ter a presença lá daqueles anticorpos, mas eu não tenho a presença do antígeno.
Eu tenho aí o indivíduo com infecção aguda, onde eu tenho a presença dos antígenos, particularmente o HBs, AG, a presença lá do anti-HBC e IgM, mas eu ainda não tenho o anti-HBs. Eu tenho um indivíduo aqui com infecção crônica, que tem ainda o antígeno, então o HBsAg particularmente, o anti-HBC é positivo, o anti-HBC IgM já não existe mais, e o anti-HBs também é negativo. Tá? E eu tenho alguns casos esporádicos onde podem aparecer coisas mais estranhas. Tá? Então, por exemplo, aqui, o indivíduo que está negativo para o antígeno, que é positivo para o anti-HBC, mas é negativo ainda para o anti-HBs. Então, isso aqui pode ser um recentemente curado, que ainda não apareceu o anti-HBs, tá certo? Eu posso ter um indivíduo que o teste que ele foi feito não é sensível o suficiente para detectar isso, porque ele fez a infecção há muito tempo. Eu posso ter aqui uma reação falsa positiva para o anti-HBC, ok? E eu posso ter aqui um indivíduo que está com algum vírus que não está produzindo uma quantidade detectável do antígeno, tá? Mas isso aqui raramente acontece. O que eu quero que vocês se fixem é nessas características aqui de cima. Tudo bem? A gente discute isso aqui melhor na aula de amanhã. Termina então aqui a aula. Uma parte do que a gente viu nessa aula foi revisão do que a gente já tinha visto anteriormente, mas entrando em alguns detalhes importantes aí sobre as formas de diagnóstico, que como vocês devem ter percebido, é um pouco diferente do que a gente vê para a maioria das outras infecções, onde a gente simplesmente detecta anticorpos específicos IgM e IgG, tá? Então, esse tipo de diagnóstico, por ser um pouco mais complexo, é por isso que eu decidi incluir de uma forma mais específica nessa aula. Até mais.